Hora de falar sobre o Flamengo, que acaba de renovar pela segunda vez com um dos meias atacantes mais badalados da base rubro-negra. Trata-se de Joshua, só 17 anos de idade. Ele já havia, quando completou 16 anos, assinado um primeiro contrato profissional e acaba de fechar, nessa terça-feira, uma segunda renovação do contrato. O novo vínculo só termina em 2029. Multa rescisória de 70 milhões de euros ou 426 milhões de reais. Esse atleta está desde os 12 anos de idade no Flamengo e já tem mais de 100 gols marcados na base, mesmo sendo um meio atacante. O talento é tanto que ele já chamou a atenção de clubes importantes do futebol europeu, o que justifica essa nova renovação de contrato. Em 2024 são 16 jogos e 13 gols com direito a 3 hat-tricks. Técnico dele no Sub-17 algum tempo atrás, Felipe Luiz passou as melhores referências aos dirigentes rubro-negros, que entenderam que era hora de fazer esse reajuste salarial e também de contrato. Só para completar, é importante contar que o presidente Rodolfo Landim deu uma entrevista nessa terça-feira e desceu a porrada na CBF. A avaliação do presidente do Flamengo é de que Pedro se contundiu, cirurgia no joelho, convocado pela seleção porque houve um erro na dosagem dos representantes, dos membros da comissão técnica. Vale a lembrança de que o Pedro voltava de lesão, foi convocado e submetido a uma semana de treinos para que pudesse ser titular. E foi em meio a esses treinos que ele acabou sofrendo a ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho, só volta na metade do ano que vem. Ó, o Flamengo segue em preparação para a partida contra o Peñarol, também na Libertadores, esse jogo amanhã. Coisa boa, programa do futebol carioca, não é isso? Todo mundo, o Vascão lá na Copa do Brasil, o Flamengo na Libertadores, na Copa do Brasil, no Brasileiro, o Flusão também na Liberta, daqui a pouco a gente vai falar, e o meu fogão também. Ó, vamos fazer o seguinte, vamos olhar o VT e na volta o Vene atualiza a gente sobre quem pode voltar ao time nessa partida, Rodolfo. O Flamengo vem driblando os desfalques e focado em uma das principais competições da temporada, Libertadores. O mais recente que o time não vai poder contar é Luiz Araújo, que passa por cirurgia nesta quarta-feira. Já o retorno dele só deve acontecer em até 2 meses. Mas o time terá a volta de De La Cruz, além de ter à disposição os últimos reforços: Gonzalo Plata, Alex Sandro e Alcaraz. O desafio é contra um dos times que atrás do Flamengo tem uma das melhores defesas da Libertadores. A equipe de Tite sofreu 5 gols, enquanto os uruguaios levaram 6. Na parte ofensiva, o rubro-negro marcou 13 vezes na Libertadores, além de criar 22 chances. Já o Peñarol fez 16 gols e teve 21 oportunidades de balançar as redes. Contra o time uruguaio, o rubro-negro não tem um bom retrospecto. Na competição, em 4 partidas, foram 3 vitórias do Peñarol e um empate, além do Flamengo ainda não ter conseguido vencer no Maracanã. Para quebrar o tabu, o Flamengo terá mais uma vez o apoio da torcida e a força da equipe para sair com o pé direito na primeira disputa por uma vaga das semifinais da Libertadores. Fala comigo, Vene Casagrande. Tem atualização sobre o treinamento? O Tite diz muito, no treinamento sobre como vai ser, né? Pois é, não tem como a gente trazer aqui o provável time do Flamengo, porque o treino de hoje vai acontecer ainda. Vai começar às 3 horas da tarde e nessa atividade o técnico Tite vai definir a equipe titular para encarar o Peñarol, essa partida que vai acontecer amanhã no Maracanã. A boa notícia em relação à atividade de ontem é que o Nico de la Cruz novamente treinou grande parte da atividade com os demais companheiros e deve ficar à disposição do técnico Tite para esse duelo extremamente importante. O Gabigol, uma informação, ele não treinou com os demais jogadores, fez um treino à parte, com a preparação física, com os fisioterapeutas. É um jogador que está tendo um cuidado especial com a preparação física. Lembrando, ele voltou recentemente de uma lesão física e no jogo que ele entrou contra o Vasco da Gama, teve um pique que ele deu, uma corrida que ele deu, que ele parou de correr e botou a mão na coxa, ou seja, dando um indício ali que sentiu uma certa fisgada. Mas acredito que fique à disposição. Mas ficando à disposição ou não, o Tite já demonstrou que ele é a última opção no setor ofensivo do Flamengo. Antes dele tem o Carlinhos que está na frente dele. Então, nos demais aí a gente tem o Gonzalo Plata à disposição, o Alcaraz à disposição, o Alexandre à disposição, e nessa atividade de hoje ele vai definir o time. Lembrando que a Arrascaeta não está 100% fisicamente falando, a gente viu no duelo com o Vasco, o Nico de la Cruz também não vai estar 100% fisicamente, então é um time do Flamengo que está muito desgastado. Tanto é que o Fabrício Bruno, informação, na atividade de ontem, de tão cansado que ele está, ele nem foi a campo.
ficou fazendo atividades na parte interna. Ou seja, é um elenco do Flamengo com muitas lesões e também muito desgastado fisicamente falando. Ô Lucas Pedrosa, vamos tentar olhar um pouquinho o copo meio cheio aí pro lado do Flamengo, e aí o torcedor que tá de casa aí do Flamengo pensar que tem aí o Alcaraz, que tem o Plata e tem o Alexandre, que são dois poderosos reforços que chegaram pro Flamengo. Né? Três poderosos reforços que chegaram pro Flamengo. No jogo contra o Corinthians, foi contra o Corinthians que ele foi expulso, né? Sim. Que fogueira que fez o Alcaraz, hein? E o Plata também. No acho jogo com o Vasco, né? Que são dois jogadores que Plata preenchem muito bem essa parte do meio-campo, né? O Alcaraz é um cara de chegada que preenche o meio-campo todo, a gente chama de meio-campista praticamente completo, porque ele pode fazer saída de bola, ele pode fazer transição, ele consegue chegar à frente muito bem também. O Gonzalo Plata eu achei muito interessante o tipo de movimentação dele, ele consegue cair pela direita, consegue cair pela esquerda e além disso, ele não é só um ponta rápido, veloz, ele me pareceu um cara também que tem condições de dar uma assistência pro seu companheiro, tanto é que ele é um dos caras que pra mim foi, se não foi o melhor jogador do Flamengo contra o Vasco, foi um dos melhores sem dúvida alguma, e o Alexandre dispensa comentários, né? Ele deu azar de enfrentar o Paulo Henrique. E o Paulo Henrique fez uma baita de uma partida. Mas o Alexandre é um baita de um jogador também. É um cara que logo no primeiro lance do jogo, quase que ele consegue um cruzamento para o Flamengo fazer um gol. É um jogador realmente que é muito diferente, tem qualidade tática, tem qualidade técnica. O Flamengo se reforçou muito bem. É uma pena que tenha perdido tantos jogadores, senão seria difícil aí. Com certeza o Flamengo seria amplo, franco favorito contra o Penharol. Mas, De La Cruz voltando, a Arrascaeta mesmo sem estar 100%, ele joga com a cabeça, ele não joga só com o físico. Então é um Flamengo que, pra mim, já está mais inteiro do que já esteve. Inclusive, o Arrascaeta... Desculpa. Não, pode o falar. Arrascaeta vem jogando com a cabeça há muito tempo, porque fisicamente falando, olha quanto tempo a gente fala Faz parte da do parte processo da física. experiência do jogador. Desde 2020 que a gente fala que o Arrascaeta não está bem fisicamente. E, infelizmente, a tendência é só piorar, porque a idade vai aumentando, obviamente a questão física vai pesando muito mais. E é isso, o Arrascaeta é gênio. Contra o Vasco, por exemplo, ele ficou 65 minutos em campo. O que ele fez? Ele deu uma assistência primorosa para o Gerson. É um jogador que decide a qualquer momento. Por exemplo, no jogo contra o Bahia, também ele não fez uma grande partida. Mas o que aconteceu? Ele fez um gol. Craque é isso. É isso. É por isso que eu não sou a favor de tirar o craque nunca. Eu acho que quando ele pede para sair, ok. Mas um jogador diferente como é o Arrascaeta tem que jogar. Independentemente se tem condições de jogar 45 minutos, 30 minutos. Começa com ele e depois substitui. Vene, e essa polêmica do Landim com a CBF sobre a lesão do Pedro? Conta pra gente o que aconteceu. Pois é, o presidente Rodolfo Landim ele deu uma entrevista à TNT Esportes e durante essa entrevista ele foi questionado sobre a lesão do Pedro e nessa resposta ele disse que, ele afirma que a seleção brasileira colocou o Pedro numa carga elevada de treinamento. Então ele diz que a lesão do Pedro aconteceu por conta dessa carga elevada. Eu acho extremamente leviano um presidente falar isso. E isso é até informação. Obviamente a comissão técnica do Dorival Júnior não gostou nem um pouco de ouvir isso da boca do presidente Rodolfo Landim. Por quê? Não faz o menor sentido ele dizer isso. Lembrando que antes dele servir a seleção brasileira, o Pedro jogou contra o Corinthians. Então ele não voltou de uma lesão e foi direto para a seleção brasileira. Não. Ele jogou pelo Flamengo antes de se apresentar à seleção brasileira. E a informação que eu tenho em relação à lesão foi uma lesão. Fernanda, ele estava sozinho, ele pisou errado no gramado, virou o joelho e acabou sofrendo a lesão. Não teve nada de carga elevada, segundo eu apurei junto à comissão técnica do Dorival Júnior. Então, é algo que o presidente Rodolfo Landim falou. Eu acho que ele tem que tomar cuidado com esse tipo de afirmação. É delicado, né? É delicado demais você, entre aspas, culpar uma comissão técnica por conta de uma lesão. Claro que em vários momentos, por exemplo, os jogadores uruguaios do Flamengo, o próprio Arrascaeta, toda vez que ia para a seleção uruguaia, ele voltava abaixo fisicamente. De repente, a metodologia de trabalho, de fato, poderia exigir demais do atleta. Mas nesse caso do Pedro, não foi uma lesão muscular. Foi uma lesão, como é que a gente fala? Ligamentar, né? Foi uma lesão ligamentar sozinho. Não tem como você dizer que foi por conta de um trabalho elevado da comissão técnica. Foi o primeiro dia de treinamento do Pedro lá. Eu acho leviano o Rodolfo Landim falar isso, mas ele, como mandatário rubro-negro, ele disse. Eu acho delicado demais. Se fosse uma opinião do Flamengo, e aí a gente está falando da parte médica, de fisiologia, todos pensando, e ele, como na figura de presidente, está indo lá representar a opinião, porque ele é o presidente, né? E quando ele fala é o Flamengo falando, a gente até entende, mas pelo visto aí não é uma opinião
do staff do Flamengo, né? Da parte ali, do departamento do Flamengo. Eu não né? posso dizer que o staff e o departamento médico do Flamengo tem a que mesma quem opinião. Quem que não tem a opinião que é a mesma que é dele, que você A comissão técnica do Dorival Jorge. Do Dorival exatamente. da seleção. Exatamente. Perfeito. Discorda então, totalmente. Podemos apurar isso, hein, Venê? Discorda. A gente pode Eles apurar para discordam ver. totalmente do presidente Rodolfo Landim. A gente pode apurar, aí quando a gente fala gente, não é o 007, é o Venê Casagrande. Tá bom. Que também é um agente. Né? Você pode apurar para ver se a comissão do Flamengo concorda com o Landim. Perfeito, Isso é interessante perfeito. da gente falar. O Flamengo enfrenta um desafio importante nesta quinta-feira no Maracanã, nas quartas de final da Libertadores, contra o Peñarol, seu último algoz no estádio em partidas válidas pela competição. O time carioca busca quebrar um tabu e vencer pela primeira vez os uruguaios na Libertadores. Até o momento, os dois clubes se enfrentaram 4 vezes, com 3 derrotas e um empate para o rubro-negro. Este será um confronto decisivo para o Flamengo, que precisa superar essa barreira histórica e avançar na competição. Apesar do retrospecto desfavorável na Libertadores, o Flamengo tem boas lembranças dos últimos encontros com o Peñarol em outras competições sul-americanas. Nas edições de 1999 da Mercosul e de 2019 da Libertadores, os rubro-negros acabaram levantando as taças ao final dos torneios. Em 2019, mesmo com uma derrota por 1-0 no Rio de Janeiro, o Flamengo conseguiu se classificar em primeiro lugar no grupo após empatar 100 gols no jogo de volta em Montevidéu. Essa campanha histórica terminou com o título sob o comando de Jorge Jesus. Voltando a 1999, o Flamengo conquistou sua última vitória sobre o Peñarol na semifinal da Copa Mercosul, vencendo por 3-0 com gols de Leandro Machado, Maurinho e Lê. Mesmo sem Romário, que havia sido dispensado do time, o rubro-negro não deu chances ao adversário. No jogo de volta, o Peñarol venceu por 3-2, mas a vitória no agregado garantiu o avanço do Flamengo à final, onde conquistou o título em um duelo emocionante contra o Palmeiras. O primeiro encontro entre os dois clubes em competições oficiais aconteceu em 1982, também pela Libertadores. Naquela ocasião, o Peñarol eliminou o Flamengo, que era o atual campeão da competição e buscava o bicampeonato. O time uruguaio venceu os 2 jogos da fase semifinal, em Montevidéu e no Maracanã, e seguiu para conquistar o título da competição, frustrando o sonho rubro-negro. No total, Flamengo e Peñarol já se enfrentaram 15 vezes, com 6 vitórias para cada lado e 3 empates. No saldo de gols, o Flamengo leva vantagem, com 20 gols marcados contra 16 dos uruguaios. No entanto, o Peñarol ainda carrega o título de ser o último time a derrotar o Flamengo no Maracanã em jogos da Libertadores. Desde essa derrota, o Flamengo jogou 25 vezes no estádio, com 22 vitórias e apenas 3 empates, mostrando a força do time carioca em casa. A lista de jogos no Maracanã desde a última derrota para o Peñarol inclui vitórias marcantes, como o 6-1 sobre o San José em 2019, o 5-0 contra o Grêmio na mesma edição, e triunfos recentes como os 4-0 sobre o Bolívar e o 3-0 sobre o Milionários em 2024. O retrospecto favorável traz confiança ao Flamengo, que espera continuar sua boa fase em casa e finalmente quebrar o jejum contra o Peñarol na Libertadores.